Muito bem. Então nós vamos começar. Deixa eu também compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar então esse outro ambiente. Bom, então nós vimos que nós podemos, depois de baixar o Python lá do site oficial do Python, instalar no seu computador e a partir dessa instalação você pode utilizar o prompt de comando ou pode utilizar a IDLE, que é o Ambiente de Desenvolvimento e Aprendizagem Integrado, para que você possa, né, criar os seus programas, transformar o algoritmo em uma linguagem, utilizando uma linguagem de programação, para que você verifique o resultado efetivamente, né, do seu algoritmo. O ambiente que a gente vai utilizar ao longo do curso é um ambiente que não depende de nenhuma instalação, né? O chamado Google Colab. Né? O Google Colab é um projeto, né, baseado lá na Jupyter Notebook, que é hospedado pelo Google, cujo objetivo é o estudo, né, de programas dentro da área de inteligência artificial. Então, é um projeto colaborativo, gratuito, né, onde permite que você utilize, né, uma máquina virtual dedicada. Então, fica disponível uma máquina virtual para você dedicada. Você pode utilizar essa máquina por 12 horas para cada sessão, né, para que você possa criar projetos, né, e disponibilizar esses projetos, se você desejar compartilhar esses projetos. Mas o que é interessante é que, como você normalmente, quando criou uma conta, né, do Google, você tem um drive, né, nesse Google, em geral ele disponibiliza 5 gigas, né, para quem cria uma conta gratuita, ele disponibiliza, né, para que você possa armazenar o que ele chama do seu notebook, né. Notebook é um bloco de notas, né, o nome notebook é um bloco de notas, e nesse bloco de notas permite você guardar tudo que você faz nesse bloco de notas, nesse notebook. Tá? Aí por isso que ele é interessante, que você não precisa ficar preocupado com os arquivos, né, gerenciar os arquivos que você cria, se você estivesse utilizando, por exemplo, a opção da IDLE do Python. Tá? O Colab, né, ele vai permitir para você escrever código Python a partir do navegador. Né? Então, você não precisa fazer nenhum tipo de configuração, né? Ele dá para você acesso gratuito a umas máquinas virtuais, o que eles chamam de GPU e TPU, que é a unidade de processamento, né, gráfico, ou unidade de processamento tensor. Em geral, essa unidade de processamento tensor é utilizado para projetos que exigem mais de máquina, né, exigem mais da CPU de máquina, normalmente ligado à inteligência artificial, redes neurais, algoritmos genéticos, né, projetos assim bem mais, que exigem bem mais da máquina, do hardware, mas eles disponibilizam, né, isso gratuitamente durante 12 horas para cada sessão. E você tem ainda a possibilidade de fazer o compartilhamento, né, desses notebooks para qualquer pessoa que tenha também uma conta do Gmail. Bem semelhante, né, ao que ele disponibiliza no Google Drive, onde você pode compartilhar, né, os seus documentos, seja documento de texto ou planilha eletrônica, utilizando, por exemplo, o G Suite, né, do Google. Da mesma forma, o Colab permite que você compartilhe o seu notebook, onde você vai guardar as informações lá. Então, vai ser um arquivo, esse notebook, né, um bloco de notas, onde você vai armazenar, pode armazenar tanto dados de código quanto de texto, né?
a gente vai ver aqui que ele permite você também armazenar textos, né? Por exemplo, em vez de só colocar o código de um determinado programa, eu posso escrever o algoritmo, né, numa área de texto e depois, né, logo em seguida, eu colocar o código da execução daquele, daquele algoritmo, né, que foi definido numa área de texto. Então é bastante interessante, é o que nós vamos utilizar aqui, porque ele vai armazenar, né, as informações. Então eu vou dar preferência aí para o Colab na hora que tiver explicando, né, os assuntos relacionados às estruturas que nós vamos estar vendo no algoritmo e transformando em uma linguagem de programação utilizando o Python. Bom, para isso você precisa acessar, né, o Google Colab, né, ele está disponível aí nesse endereço, tá? Eu vou depois fazer acesso a esse endereço. Ele permite que eu tenha um ambiente bem interativo, né, o Notebook Colab. Você pode escrever o código e executar esse código usando uma máquina virtual. Então, não precisa fazer nenhuma instalação, nenhuma configuração no seu computador. Usa uma estrutura que ele chama de célula, e dentro dessa célula ela pode conter código ou texto. Então eu tenho dois tipos de células que vão ser disponibilizadas nesse ambiente. Ou uma célula de código ou uma célula de texto. Então, na hora que eu vou criar uma célula, eu digo, né, que tipo de célula eu quero. Célula de código, obviamente vai ser para que você coloque, né, todos os seus comandos, né, Python nessa célula de código. E célula de texto você usa, obviamente, né, para que você possa colocar textos, né? Então, também, e é possível nessa célula de texto eu incluir imagens, né, HTML, LaTeX. Então eu posso utilizar aí uma infinidade aí de coisas para melhorar a documentação, né, daquilo que eu estou fazendo dentro desse ambiente. E tudo fica armazenado, né, lá no seu Drive no Gmail. Então, uma grande vantagem é essa, que vai estar sempre disponível lá para você a hora que você quiser, onde você estiver, sem depender efetivamente, né, de um local para rodar, né, os seus programas em Python. Tá? A única coisa que eu preciso é uma conta no Gmail. Com certeza a maioria já tem, né, uma conta no Gmail. As informações elas ficam armazenadas no Google Drive, né, porque quando você cria uma conta no Gmail, ele já disponibiliza, né, um espaço no Google Drive para você, em geral 5 GB, né, por padrão, ele disponibiliza lá. E eu tenho possibilidade ainda de fazer o compartilhamento desse notebook, né? Então, uma área onde eu vou deixar armazenado tudo que eu crio, né? Todas as informações que foram criadas ao longo do tempo vão ficar lá armazenadas e disponíveis para mim, para que eu possa fazer acesso e utilizar a hora que eu quiser, né? Permite ainda fazer comentários, editar, né, os determinados documentos. Então, eu posso fazer alteração a qualquer momento, no momento que eu faço acesso a essa área. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Muito bem. Eu vou criar um novo, né? Você precisa estar logado no Gmail. Aí você vai fazer acesso a esse ambiente. Vou só pegar aqui para... Vou abrir aqui o Chrome, onde eu estou logado aqui
na minha conta do Gmail, tá? Então eu vou acessar o endereço que está colocado lá. Vou pegar aqui o endereço. Opa. Mais uma pessoa entrou. Vou colar aqui o endereço. Então eu já estava logado, né, com a minha conta do Gmail. Então ele cai nessa tela. Aí aparecem algumas informações aqui a respeito do que é o Colab, né? Fala das TPUs, o que é. Aí já tem aqui um notebook, mas eu vou criar um outro para que a gente possa começar do zero, né? Vou criar um novo notebook. No momento que eu cliquei em novo, ele já caiu nessa tela aí. Vou só voltar aqui para as apresentações para que a gente possa acompanhar. Então eu acessei o endereço, né? Está colocado aqui, colabresearch.google.com. Cliquei em novo notebook, tá? E ele caiu dentro dessa tela aqui inicial do novo notebook, tá? Uma tela exatamente igual a essa, só passando lá para a tela, uma tela igual a essa. Então não tem um nome, né, ainda do notebook, e já cai aqui, né, numa célula de código, né? Já cai numa célula de código aqui. Aí a gente vai acompanhar a apresentação para ir fazendo passo a passo, né, todos os itens. Muito bem. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é definir um nome, né, para o seu notebook Colab, tá? Então, o nome que é oferecido lá em cima, né, com a extensão .ipynb, né, que vem aí utilizar o Python diretamente pela internet, aí o NB do notebook, né? Aí você vai definir um nome, nós vamos definir o nome com o nome da turma, né? Então eu vou definir o meu novo notebook com o nome da turma. A turma é C791NF, não é isso? Tá correto? Não é isso o código da turma? C791NF? Acho que é isso, professor. Deixa eu confirmar aqui que eu coloquei aqui no... Eu coloquei aqui no C791NF, tá correto. Eu coloquei lá no Classroom, eu identifiquei aqui a turma por a turma C791NF. Muito bem. Então vamos voltar lá para o Chrome. Então eu defini aqui um nome para o notebook. Então dentro desse notebook, né, eu posso ter células de código e células de texto, e tudo vai ficar já armazenado automaticamente no Gmail, no Google Drive, na minha conta, né, que eu loguei, ok? Então aqui é que eu vou utilizar para poder fazer a criação dos meus códigos, beleza? Então definimos um nome para o notebook Colab. Depois de definido o nome, né, eu já posso começar a utilizar. Aí eu vou mostrar mais ou menos o ambiente, o que a gente tem disponível aí no notebook Colab. Bom, eu posso mexer aí com a configuração, né, do notebook Colab. Então eu criei um notebook e bem aqui, né, no menu configurações, aí eu tenho algumas opções que eu posso trocar, né, do site, do editor, tá? Site e editor.
Então eu vou pegar aqui no item configurações. Eu tenho aqui, tem gente que não gosta, né, de trabalhar com opção mais clara. Pode utilizar também, deixa eu só pegar aqui para colocar que chegou mais gente. Desculpem aí essas paradas, mas tem que habilitar, né? Diferente do ambiente lá da RNP, no momento que estou fazendo uma videoconferência, na RNP eu tenho possibilidade de permitir, né, automaticamente. Aqui eu tenho que permitir individualmente. Muito bem, então tem as opções aí para exibir, né, o tema. Tem gente que gosta de trabalhar com aquela opção dark, né? Eu particularmente gosto de trabalhar mais com um ambiente mais claro. Tem gente que gosta de trabalhar, né? Muito comum ver o pessoal gostar de trabalhar. Ele pode mudar o tema aqui, se ele desejar, mudar algumas configurações de tamanho das fontes que vão ser exibidas para você, tá? Eu acredito que eu vou mudar só para facilitar a nossa visualização, tá? Quando estiver digitando os nossos programas, né? Vou colocar um editor um pouco maior. Deixa eu só testar aqui. Ainda pode ser melhor. É só para facilitar a visualização aí para vocês no momento que a gente estiver digitando os códigos e exibindo esses códigos na tela. Bem. Então eu fiz aí a modificação, né, usando o item configurações para melhorar, né, o que eu desejar, o ambiente que eu vou estar trabalhando, né, dentro das células. Então o que eu tenho no Notebook Colab é uma lista de células, né? Aqui no momento que eu iniciei, eu só tenho uma célula, né? A única célula que está aparecendo aí, né? Eu posso excluir essa célula, agora eu fiquei sem nenhuma célula. E aqui tem a opção de eu incluir uma célula de código e uma célula de texto. É justamente os dois tipos que eu tenho, né? Então eu posso ter uma célula de texto para poder fazer a inserção de informações explicativas sobre o que eu quero fazer, qualquer conteúdo de texto, incluindo também imagens, HTML, etc. Ou também um código executável, e a partir desse código executável, após a execução, usando essa máquina virtual que é disponibilizada para você no momento que você está utilizando o Colab, aparece também a informação da saída, né, da execução. Lembro que quando a gente está utilizando a IDLE do Python, né, eu coloco o código num arquivo e a saída aparece numa outra janela, né, para você. Aquilo aparece logo abaixo da célula de código, vai aparecer a saída. A gente vai ver aí nos exemplos que a gente vai demonstrar, ok? Aí, querendo utilizar uma determinada célula, você basta selecionar essa célula, né, clicando na célula, aí as células vão ter essa cara, né? A célula de código vai aparecer sempre aqui o botão para executar o código, e a célula de texto vai aparecer aqui a barra de menu para que eu possa escolher aqui as opções que eu quero escrever, alguma coisa, né? Então, dentro da célula de código, eu tenho algumas opções, né, dentro da célula de código. São essas opções que aparecem aqui no canto direito, né, da célula de código, tá? Seta para cima, seta para baixo, né, um botão de link, de comentários, né? Então, o que significa cada uma dessas opções, né? Como eu vou ter um conjunto de células, né, conforme eu vou utilizando, vou ter um conjunto de células, eu posso mover essa célula para cima ou para baixo, né, dependendo da ordem que eu
desejar. Eu posso criar links, né, para determinadas células, adicionar um comentário, né, dentro de uma célula, abrir a configuração do editor, eu posso espelhar a célula na guia, né, vai ficar com o mesmo ambiente sendo exibido logo ao lado, de forma espelhada. Posso excluir uma determinada célula e tem algumas opções adicionais dessa célula, que para a célula de código aparecem as opções copiar a célula, cortar a célula ou adicionar um formulário. Também eu tenho possibilidade de fazer a inserção de um formulário dentro dessa célula de código. Já na opção da célula de texto, né, é um pouquinho só diferente, né, a respeito das células de código. Aparecem as mesmas opções referente a mover essa célula para cima ou para baixo, de link, fazer a inserção do comentário, abrir lá as configurações, né? Aí aparece a opção de fechar o editor de Markdown, que é uma possibilidade também de fazer a inserção de marcações, semelhante ao que a gente usa aqui quando eu estou utilizando o ambiente, que eu posso fazer marcação durante a exibição da apresentação, posso espelhar a guia, excluir a célula, ou mais opções, mas agora na célula de texto só tem duas opções, né? Ou copiar ou recortar a célula de texto. Aí a gente vai fazer exemplos, fazendo demonstrações aqui, né? Bom, vamos então começar a utilizar o nosso notebook, né, que nós criamos, fazendo inicialmente, escrevendo um texto, né, a respeito de uma determinada situação que eu quero resolver, né? Então eu tenho aqui a situação de fazer um algoritmo para exibir a mensagem boa noite na tela. Aí eu tenho do lado esquerdo aqui, eu tenho o nosso algoritmo e do lado direito o código, né, fonte. Aí digamos que eu queira levar isso, né, para lá, para o nosso notebook Colab. Então eu vou criar inicialmente uma célula de texto, aí eu vou colocar a situação, né, que está sendo proposta, né, fazer, poderia copiar e colar, né, se eu quisesse, um algoritmo para escrever a mensagem boa noite. Então é isso que eu quero fazer. Vou fazer um algoritmo barra programa, né? Fazer um algoritmo e depois um programa. Bom, fazendo o nosso algoritmo, a gente já viu isso, né? Isso. Aí vai exibir a mensagem na tela, imprimir a mensagem. Ponto e vírgula. E então nós colocamos, né, um conteúdo de texto dentro de uma célula de texto, né, no nosso algoritmo, ok? Então nós criamos aí o nosso algoritmo para que eu tenha aqui um texto colocado na tela com a explicação daquilo que eu quero que aconteça, tá? Bom, e agora eu vou criar uma célula de código. Eu posso adicionar uma célula de código usando o botão aqui em cima, ou então, no momento que você posiciona o mouse, né, no final da barra aqui, ó, aparecem os botões, ó, mais código, mais texto, para você fazer a inserção, né? Então eu vou colocar agora uma célula de código. Aí vejam agora que eu tenho uma célula de texto, que foi o que nós utilizamos, e uma célula de código, tá? E dentro da célula
de código, nós vamos colocar os comandos correspondentes, tá? Bom, dentro da tela de código, da célula de código, eu vou colocar o comando correspondente, né? Então nós já vimos que imprimir em Python é print, né? Abre parênteses, você coloca o texto que você deseja, né? Python a gente pode utilizar aspas simples e aspas duplas. Vem aqui. Boa noite. Então está aqui o código correspondente ao algoritmo, né, que nós escrevemos na célula de texto acima, né? Então, para executar o algoritmo, eu tenho duas opções, né? Dentro dessa, depois de digitado, né? Vou usar como exemplo aqui, né? O que nós fizemos lá. Eu escrevi o comando da questão em uma célula de texto, escrevi o algoritmo, né? Foi isso que nós fizemos lá em uma célula de texto. Apesar de ser opcional, né? Convém, né, que você mantenha no seu notebook Colab as informações referentes daquilo que você está fazendo, né? Então, você vai organizar do jeito que você desejar. Então, é interessante que fique de uma forma organizada as informações para facilitar no momento que você estiver revendo, né, os assuntos, você possa ter o texto acima, referente ao assunto que você está trabalhando, e embaixo as linhas de código correspondente referente àquele assunto. Mas, por favor, fiquem à vontade da forma que você desejar colocar as informações em seu notebook Colab. E embaixo a linha de código, né, correspondente ao comando. Então foi isso que nós fizemos utilizando o Colab. Bom, para você executar, você tem duas formas, né? Ou você utiliza o botão executar, né, que tem ao lado da célula de código, tá? Você pode executar, ou ainda utilizar o menu, né? Você vai lá no ambiente de execução e mandar executar tudo, né? Então, você pode ou utilizar o menu ou utilizar o botão, ou então ainda a combinação de teclas Ctrl Enter, que é a mesma coisa como se você estivesse executando aquela célula que está ativa naquele momento, né? Lembre que você vai ter várias células, né? Então, conforme você vai utilizando o Notebook Colab, você vai estar utilizando várias células. E sempre vai estar uma ativa, né? Então, ou vai estar ativa, por exemplo, aqui a célula de texto, ou está ativa a célula de código. Mas você vai criar outras células de código. Então, no momento que eu quiser utilizar uma célula específica, você clica em cima da célula para poder selecionar aquela célula. Então, eu vou utilizar, como eu falei, né, você pode utilizar o botão, ou pode clicar aqui no ambiente de execução e executar, né, a célula que está em foco, ou executar tudo, né? Então eu posso escolher aqui. Aí eu vou utilizar o botão aqui da célula executar. Aí vejam que, como foi a primeira vez que eu estou executando, observem bem aqui, ó, ele está conectando a minha máquina virtual, né? Aí após a conexão da máquina virtual, iniciou a minha sessão. Então, quando eu entro, né, no meu notebook, eu não estou ainda conectado. E no momento que eu mandei executar alguma coisa, ele conectou na máquina virtual. Aí, a partir de agora, né, começa a contar aquele tempo de 12 horas que eu posso utilizar o notebook Colab, né, com uma máquina virtual. Aí a gente vai ver as informações nessa máquina virtual, qual é o sistema operacional, o que ele disponibiliza para a gente com alguns comandos que a gente vai ver aqui. Até aqui tudo bem? Célula de texto, célula de código.
Tudo certo, professor. Certo. Muito fácil isso, né? Barbada. Muito bem. Então nós executamos, né, o nosso algoritmo. Aí, como eu falei para vocês, né, na primeira vez aparecem até, né, o botão que está conectando, né? Aí você verifica lá no lado direito, aí bem aqui, né? Aqui no lado direito, né, nessa área aqui, você vai ver que aparece conectando, né? E depois aparece que está disponível já para você, né? Uma máquina virtual que ele disponibiliza lá, né? Aí vejam aqui que ele está disponibilizando uma quantidade lá de memória RAM, né, e um espaço em disco aí para que você possa executar os seus códigos, sem depender, né, de instalação nenhuma. Então vejam que o que está acontecendo aqui não depende da instalação que eu fiz aqui da IDLE do Python, né? Não depende disso. Isso aqui está executando especificamente em uma máquina virtual do Google e eu posso utilizar sem precisar fazer a instalação de absolutamente nada, ok? Muito bem. Para você adicionar então uma nova célula de código, aí você pode ou utilizar o botão, né, lá em cima, onde tem mais código ou mais texto, aí no caso, como a gente está fazendo referência a adicionar uma célula de código, aí você pode adicionar com a opção mais código, ou colocando o ponteiro do mouse aqui no final, né, da linha, ele vai mostrar, né, esses botões onde eu posso fazer a inserção de outra linha de código e outra linha de texto, né? Então, eu vou colocar lá no meu ambiente, por exemplo, vou utilizar o botão daqui de baixo, colocar, por exemplo, outra linha de código. E vejam que agora eu tenho uma linha de código aqui em cima, aí vejam que aqui é a área que ele me mostrou da execução, né? Se eu quiser, eu posso excluir essa área aqui e executar novamente, né? Tá? Então, a qualquer momento eu posso executar e eu tenho outra linha de código aqui, mas poderia também fazer a inserção de outra linha de texto. Tá? Para fazer uma outra nova célula de texto, mesmo esquema, né? Então, vamos lá. Eu incluí uma nova linha de código e vou colocar uma nova linha de texto. Então agora eu tenho uma linha de texto e uma linha de código. Eu vou colocar essa linha de texto para cima, para ficar sempre nessa sequência, né? Uma linha de texto, uma linha de código, uma linha de texto, uma linha de código, só para facilitar, né, o próximo, então, programa, eu vou fazer aqui utilizando essas informações aqui, ok? Sempre um texto explicativo antes e depois uma linha de código. Mas, por favor, isso fica a critério de cada um de vocês, né? Então, se não quiser colocar conteúdo nenhum de texto, por favor, fiquem à vontade. Você organiza o seu notebook, são as informações a respeito de tudo que você vai criar, né, utilizando esse ambiente. Fiquem, por favor, à vontade para fazer da forma que desejar. Só estou colocando aqui uma orientação para facilitar no momento que estiver buscando, né, essas informações, né, de volta, porque fatalmente você vai sair desse ambiente, depois vai retornar para esse ambiente, então as informações vão estar organizadas da forma que você colocou lá. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os comandos bash. Tá? Os comandos bash, burn again shell, aí o pessoal costuma chamar, né, é um shell, é uma área, né, que você vai acessar para poder digitar algum comando, né? Ele é uma área padrão, né, do Unix, mas também é utilizado em Mac, Windows, Linux, né, usado em vários ambientes que você utiliza para poder digitar comandos, né, diretamente. Então,
o interpretador de comando shell e vai executar comandos baseado, né, sempre nos comandos que estão por trás do sistema operacional, né? Então a gente vai ver alguns comandos bash, porque por trás nós vamos perceber que esse ambiente do Colab ele vai disponibilizar máquinas Unix, ou Linux, perdão, máquinas Linux, né? Que é a base, né, do Linux e foi o Unix, né? Então ele vai permitir que você verifique algumas informações. Então eu tenho possibilidade, quem trabalha aí com Linux, né, de digitar qualquer comando Linux, né, usando o shell, sempre começando com a exclamação. Então nós vamos ver alguns comandos aqui que são interessantes para que você possa ver, por exemplo, qual é o sistema operacional que você está trabalhando, quanto de espaço em disco está sendo disponibilizado para vocês, quais os pacotes que estão devidamente instalados, né? A gente vai falar um pouquinho de pacote e de módulo um pouquinho lá na frente, aí a gente vai ver aí da necessidade de algumas vezes utilizar alguns pacotes específicos para executar alguns cálculos, né? Então vamos iniciar, por exemplo, eu quero informações, por exemplo, sobre a CPU, a unidade central de processamento da máquina virtual que está sendo disponibilizada para mim no Colab, tá? Então eu vou utilizar um comando shell que é o lscpu, tá? Para me listar informações a respeito da CPU, então eu vou utilizar esse comando. Então eu vou colocar lá no nosso ambiente, lá no ambiente de texto, aí eu vou colocar, por exemplo, para verificar a CPU que está sendo disponibilizada. Opa, que está. Só um minutinho. Sendo. Esse meu teclado está ruim. Disponibilizada. Vou colocar só disponível. Está disponível. Então o comando que eu vou utilizar a célula de código, né? Então como é um comando shell, vai começar lá com exclamação, aí eu vou utilizar lscpu. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Vejo que ele oferece algumas opções, mas que não me interessam. ls está muito lento aqui para eu conseguir fazer. lscpu. Então eu vou executar. Aí então ele me dá então
as informações, né, a respeito da CPU, que essa máquina virtual, né, está sendo, está sendo disponibilizada para mim, arquitetura x86, 64 bits, né? Então dá um processador Intel de 2.20 GHz que está sendo disponibilizada para mim. Então são essas informações a respeito do processador que está sendo disponibilizado nesse momento nessa máquina virtual que está sendo disponibilizada através da internet. Então, as informações aí a respeito da CPU. Informações referente a disco, né, que está sendo disponibilizado. Embora eu já tenha, né, alguma informação aqui, só encostando o mouse aqui, ele já está disponibilizando para você, né, informações da memória RAM e da unidade de disco, né, quanto ele está disponibilizado para mim. Provavelmente esse espaço aí que ele está dando para mim, porque eu tenho uma conta paga, né, no Gmail, aí ele está disponibilizando um espaço maior em disco aqui para mim. Eu não sei exatamente, né, naquelas contas gratuitas quanto ele vai disponibilizar para você, provavelmente vai ser alguma coisa diferente, né? Então eu posso fazer a inserção aqui de mais um texto, verificar. Disco. Eu vou inserir uma célula de código. Aí para verificar o disco, exclamação df-k, né, que eu vou colocar. Exclamação df Professor, tá lento aqui para mim. Oi. é o problema no teclado, é? É, Será que usar um teclado virtual não? deixa eu verificar aqui se eu usando uma artimanha aqui. Não, tá acontecendo aqui no meu teclado mesmo, que é um teclado sem fio. Aí tem alguma coisa aqui que tá causando algum tipo de interferência no meu teclado sem fio aqui. Vejam que no bloco de notas aqui que eu estava tentando escrever alguma coisa, também deu a mesma coisa. Né? É só alguma coisa referente ao meu teclado mesmo. Deixa eu Será ver que se... um teclado virtual do próprio Windows não ajuda um pouco mais? Não, porque eu tentei no bloco de notas aqui e deu a mesma coisa. Tá. Por isso que eu estou tentando, por exemplo, sair aqui da apresentação, ó, e também no meu teclado aqui, é alguma coisa com o meu teclado especificamente. Deixa eu só tentar tirar aqui a bateria e é de hardware mesmo.
agora voltou. Era hardware mesmo. Só mexi aqui na bateria, voltou. Bom, então ele dá aqui as informações de disco, né? Aí diz aqui quanto está disponível para mim. Aí, para que você possa fazer a verificação, basta fazer a conversão, né? Ele dá aqui a informação em kilobytes, né? Aí ele está disponibilizando para mim aí mais ou menos 70 gigas, né? Está disponibilizando para mim aí. Outras informação também bem interessante é sobre o sistema operacional que está sendo disponibilizado no Colab. Aí você, deixa eu utilizar agora aqui o esquema de copiar e colar. Vamos ver se funciona bem, já que o teclado parece que voltou. Então, vamos colocar um primeiro aqui. Informações sobre o sistema operacional da máquina virtual Colab. Então eu coloquei alguma informação de texto e agora eu vou colocar o código. Deixa eu ver se é legal. Não copiou. Então eu uso exclamação cat barra tcos menos release. Então, exclamação cat, aí eu coloco barra etc barra os release, barra etc barra os release. Tem aqui a sugestão, né, para mim. Mando executar. Então essa máquina virtual que ele está disponibilizando para mim é uma máquina Ubuntu, sistema operacional Linux, né? E dá a versão aí do Ubuntu. Então todos os comandos aí que são utilizados para quem já trabalha com ambiente Linux, né? Basta colocar a exclamação e você pode usar qualquer comando shell do ambiente Linux, né? Então essas informações aí são interessantes porque ele vai lhe dar informações aí a respeito da sua máquina virtual. Tudo bem até aqui? Agora que o teclado voltou. Muito bem. Vamos falar um pouco de módulo e pacote, né? Quando a gente cria um script, né, as linhas de comando lá em Python, né, a gente cria um módulo, né, um arquivo que vão ter definições e instruções, né, dentro desse arquivo. Aí esse arquivo, normalmente, quando você salva, você coloca com extensão .py. Então, quando eu uso lá IDLE, né, eu crio um arquivo, coloco uma série de comandos, eu salvo e, por padrão, ele vai salvar com a extensão .py, né, e essa interface ela pode ser importada aí por outros módulos, né. Então, eu posso usar um módulo de alguém que preparou alguma coisa já pronta para mim. Com relação ao pacote, é uma coleção de módulos. Então, o módulo executa alguma tarefa e quando eu tenho um conjunto aí de módulos, aí eu tenho um pacote, né? Uma coleção de módulos. Aí permite, né, por exemplo, que você não tenha problema referente à colisão entre nomes, né? Que ele chama de namespace, um espaço de nomes, né? Que eu posso utilizar um nome que alguém, né, já tenha criado, né, aquele módulo com aquele nome. Então evita aí problemas em relação à criação de módulos utilizados por outros autores, né? Então pacotes. Então os módulos são estruturados em arquivos, né? E os pacotes eles vão ser estruturados em pastas, né? Então tudo que eu criar vai ficar dentro de uma pasta, né? E os módulos são os arquivos que vão ficar dentro dessas pastas, né? Esses pacotes que são disponibilizados
precisa ter um arquivo chamado init.py, e normalmente esses arquivos, né, tem esse padrão, né? Tem aqui o sublinhado, o init, sublinhado.py, né? Esses arquivos vão dizer quais são os diretórios e onde estão os pacotes que vão ser instalados dentro do meu ambiente. Então, eu vou saber o que é pacote e o que é módulo, né? Então, para me listar esses pacotes, né, que estão instalados no meu ambiente, eu utilizo o outro comando shell, né, o pip, e freeze, que ele vai me listar os pacotes que estão instalados naquele momento. Então, eu vou criar aqui um outro texto. Aqui listar os pacotes instalados. E vou criar uma linha de código pip freeze para listar os pacotes que estão instalados naquele momento. Então ele me dá uma lista, né, de pacotes instalados. Bom, é claro que você não precisa, né, saber de cor, né, todos os nomes de pacote, né, que são instalados. Em geral, conforme você vai utilizando, né, os programas, você vai tendo necessidade de utilizar alguns pacotes específicos e pesquisando na internet você tem possibilidade, né, de fazer a importação desses pacotes para sua máquina virtual. Aí um detalhe importante é que essa importação só é válida durante aquela sessão, né? Então, se você fizer sair da sessão que você está conectado e depois entrar novamente, as importações que foram feitas anteriormente não estão valendo mais. Aí nós vamos dar um exemplo, por exemplo, da necessidade de você utilizar um determinado pacote, né? Tá? Aí a gente vai ver aqui um exemplo, né? Ainda não, ainda primeiro aqui é a respeito do nome definido de um módulo. Não, eu vou logo para partir para o pacote, depois a gente volta para cá. Nome definido de um módulo. Só para poder ter uma ideia aí da necessidade de módulo. Depois a gente volta lá para mostrar as pastas que é usada no comando dir. Digamos que eu queira fazer o cálculo da raiz quadrada de 64. Né? Então, já existe um pacote criado onde eu possa utilizar uma função para fazer o cálculo da raiz quadrada. Ou seja, eu não preciso escrever um código para executar a tarefa de calcular a raiz quadrada. Já tenho pronto. Tá? Então eu posso utilizar o comando sqrt, tá? Para poder calcular a raiz quadrada de 64. Tá? Então, por exemplo, eu vou lá, vou criar um texto, aí calcular e exibir a raiz quadrada de 64. Ok? Então é isso que eu quero. Ok? Calcular a raiz quadrada de 64. Ora, se eu quero executar essa tarefa, e eu sei que o comando para calcular a raiz quadrada é sqrt, e eu coloco como parâmetro entre dos parênteses o 64, então eu mando executar a tarefa. Quando eu mando executar a tarefa, observem que aparece uma mensagem de erro. Ele não conhece o módulo chamado sqrt, que é onde tem, né, justamente as funções matemáticas, né? Não só a raiz quadrada, mas seno, cosseno, tangente, outras funções, né? Então ele não conhece esse módulo. Então eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a importação desse módulo para poder efetivamente, né, ter a possibilidade de calcular a raiz quadrada. Então eu vou incluir aqui outra célula
importando célula de texto, importando o módulo das funções matemáticas. Eu vou colocar outra célula para fazer a importação dos módulos da raiz quadrada. Vou seguir só aqui a apresentação. Tá? Então, como deu erro, eu preciso, né, incluir o módulo math, que é justamente, né, que é o responsável para poder utilizar a função sqrt. Para fazer a importação de um módulo, eu sempre uso a seguinte sintaxe, né? Eu coloco from, o nome do pacote, import e asterisco, né? Aí asterisco ele vai fazer a importação de todas as funções. Se eu quisesse, eu poderia só importar, por exemplo, a função sqrt, tá? Mas é interessante, né? No momento que você faz a importação, já faz a importação de tudo. Tá? Então, eu vou utilizar o comando para poder fazer a importação do módulo da raiz quadrada. Então, eu vou lá no meu ambiente. Então, import. Só seguir aqui a sequência. Primeiro é o nome do pacote, né? Então, from, nome do pacote, math, import, asterisco. Vou fazer a importação do módulo. Aí vejam que ele não coloca nenhuma mensagem, né? Mas se eu agora tentar executar o cálculo da raiz quadrada aqui em cima, como já foi feito neste ambiente, né, que eu estou de execução, nesta seção, que ele já conhece todas as funções matemáticas, né, incluindo o sqrt, ele agora executa, né, o cálculo da função correspondente do módulo que foi importado. Aí lembrando, só vale, né, essa importação para esta seção. Se eu sair desta seção e entrar novamente, né, numa nova seção, eu não vou ter mais disponível, né, a seção. Ele não disponibiliza por questões até de eficiência, né, do processador que a gente vai estar utilizando, da máquina virtual que a gente vai estar utilizando. Então, por isso, da importância aí de você utilizar os módulos, né? Vou só voltar aqui para o nome definidos de módulo, né? Então, eu posso ver essa tabela de símbolos, né, de todos os módulos que estão armazenados. Ele vai me mostrar as pastas, né, onde estão organizados lá os módulos. Eu uso o comando dir, tá? Então, eu vou ver a lista de módulos. Eu vou colocar aqui uma célula de texto. Está os módulos instalados. E depois eu vou colocar um módulo de código, que é o dir. Deixa eu só passar depois isso aqui para cima, que ficou fora de ordem. Só para ficar numa ordem. Muito bem. Então, onde está? Ele me mostra aqui os módulos, as funções. E vejam que aparece aqui, como eu fiz a importação do módulo math, as funções seno, cosseno, outras funções matemáticas, né? O pol, por exemplo. Tá?
Deixa eu passar também esse daqui que ficou fora da ordem. Importando o módulo. Lá em cima. Pronto. Agora está na hora. Importando o módulo. Aqui está o comando. Aí o cálculo da raiz quadrada. Que é esse bem aqui. Vou passar para baixo. Pronto. Então a importação do módulo. Está aqui a importação. Cálculo da raiz quadrada. Está aqui o cálculo. Listar os módulos. Está aqui o comando. Eu fiz organizar aí os textos, né, e os códigos dentro do meu notebook, porque essas informações vão ficar guardadas, né, para mim no momento que eu sair. Um outro exemplo de uso aí do módulo após a importação, como eu fiz a importação de todos os módulos da função math, aí, por exemplo, calcular a potência de um número, né? O operador da potência no Python é o asterisco, asterisco, né? Então, se eu colocar aqui, vamos para cá, para o nosso ambiente, vamos colocar um outro texto, calcular a potência 3 elevado ao quadrado. Eu quero calcular essa potência, tá? Então, eu posso colocar no Python 3 elevado ao quadrado. Então, a potência no Python, né, é o asterisco, asterisco. Ok? Então, ele calculou, né, a potência. Aí isso não precisou do módulo math, porque asterisco, asterisco já é o padrão, igual com a soma, subtração, multiplicação, divisão, já é padrão do Python, né? Mas se eu for calcular a potência utilizando a função poll, eu vou colocar aqui, calcular a potência 3 elevado ao quadrado usando a função poll, utilizando a função poll, desculpa, eu coloquei um, deixa eu tirar daqui, Ctrl X, deixa eu apagar aqui porque tem que colocar texto. Vamos primeiro colocar texto. Calcular a potência 3 ao quadrado usando a função poll. Agora vamos colocar o código. Poll. Aí já mostra para mim, ó. O primeiro é o valor e o segundo é o expoente, né? 3, vírgula, aí o expoente, 2. Aí usar a função poll. Aí eu posso calcular. Então vejo que ele calcula. Então ele só calculou por quê? Porque eu realizei aqui em cima a importação, né, de todos os módulos que tem as funções matemáticas, né, que apareceu lá para mim quando eu te coloquei lá o comando dir, tá? Então aí, dependendo aí da situação, vocês vão perceber aí das necessidades, né? É claro, não dá para gravar, né, todos os módulos. Qual é o módulo? Conforme vocês vão usando, vocês vão vendo aí a necessidade. Basta fazer uma pequena pesquisa, fazer a importação usando o padrão, né? Então, from, o nome do pacote, após a pesquisa você verifica, import, aí o asterisco, você importa aí todas as funções, e também lembrando que aquilo só vai valer durante o momento daquela sessão do Python. Isso acontece também lá no ambiente de desenvolvimento também, tá? Não esqueçam disso, tá? Então, por exemplo, se você estiver lá usando o ambiente de desenvolvimento que foi instalado lá no Python,
Eu estou abrindo aqui o ambiente de desenvolvimento, ó, ok? Aquele que você instalou lá no Python. Se eu for usar aqui por 3, 2, tá, o ambiente de desenvolvimento, é porque ele está usando porque eu já instalei aqui, né? Desculpa, já fiz a importação aqui, ele importou, ele já me deu a resposta. Mas vale para cá também, tá? Então, toda vez que você faz a importação, aqui eu já importei, tá? Eu importei numa outra hora, não foi agora. Mas eu já fiz a importação. Mas a sintaxe é a mesma, tá? Então, se você não tem aqui importado, que você instalou no seu computador, você não vai ter o comando, né, para ser executado. Então, você precisa fazer a importação. Diferente do ambiente lá do Colab, aqui você vai manter, né, porque você fez a importação de uma coisa que está instalada no seu computador. Já no ambiente lá de programação, que a gente está utilizando, no Colab, só vai valer no momento que a gente vai estar utilizando aqui o Colab. Tá? Então, como eu já havia feito lá na minha instalação, ele está utilizando aqui a importação que foi feita, né? Muito bem. Para encerrar, então, essa sessão, basta que você vá aqui nessa opção que fica no lado direito, né? Clica aqui na setinha, gerenciar a sessão, e depois você clica no botão para encerrar a sessão. Então, vamos lá. Estou na sessão, aí aqui no lado direito, clicou na setinha, gerenciar a sessão. Aí ele está me mostrando que eu estou na seção C791NF, vou clicar em encerrar. Aí nenhuma sessão ativa, vou fechar. Aí observem que aparece agora, ó, eu estou no Colab, mas ó, aparece a opção reconectar, né? Porque eu não estou conectado, embora esteja aparecendo aqui, né, para mim, o ambiente todo, mas eu não estou conectado, né, na máquina virtual, né? Eu estou fora da máquina virtual. Se eu precisar executar alguma coisa, ele vai reconectar e entrar novamente na máquina virtual. Então vejam que com a máquina virtual facilita bastante, né, para que você possa fazer a conexão sem precisar de alguma instalação específica, né? Todas essas informações vão ficar salvos no Google Drive, né? Então vai ter lá no seu Drive uma pasta chamada Colab Notebook. Nessa pasta Colab Notebook vai aparecer, né, todos os seus notebooks. Tá? Então, se eu for no meu Drive aqui, deixa eu voltar aqui, vou abrir aqui minha opção, vou sair aqui, para entrar novamente. No meu Drive. Então aqui no meu Drive, aí tem aqui o Colab Notebook, aí aparece aqui, né, os dois notebooks que eu tenho, tem três, né, na verdade, um chamado de teste, um chamado de novo notebook Colab, e o que eu criei agora. E nesse notebook Colab, eu posso também fazer acesso, né, através do Google Colab novamente, para poder buscar as informações que estão lá. Então ele vai me mostrar, né, tudo que eu fiz. Aí a grande sacada, né, é essa, que todas as informações vão ficar armazenadas lá e eu posso continuar, né, a partir daqui com novos comandos, né, novos textos e novos programas utilizando aí a máquina virtual. Aí vejo que
Eu ainda não estou conectado, né? Tem a opção aqui para que eu possa fazer a conexão para poder utilizar novamente essa máquina virtual que é disponibilizada para mim. Aí você verifica, né, o que fica mais fácil para você. A gente vai utilizar aqui esse ambiente, né, até para poder guardar as informações sempre anteriores, e havendo alguma necessidade a gente compartilha aí, que pode ser compartilhado, né, o notebook. Então você compartilha, diz para quem é, você pode criar um grupo, né, de pessoas para compartilhar essas informações aí do notebook que a gente vai estar utilizando. Bom, então a gente vai utilizar o notebook Colab, né, para a gente trabalhar aqui com os nossos programas. Eu vou parar a gravação da explicação.